Olá, eu sou Natália de Almeida e a gente vai conversar um pouquinho sobre cancelamento. Vou aproveitar algumas caixinhas de perguntas que deixaram pra gente sobre essa temática, né? Cancelamento de plano de saúde. E também já vou começar fazendo uma observação muito importante. Cancelamento do plano de saúde, em regra, o plano de saúde, né, pode ser cancelado em caso de inadimplência ou em caso de fraude. Mas mesmo em caso de inadimplência, é muito comum que os planos de saúde não observem todas aquelas regrinhas que eles têm que seguir, né, que são decorrentes da lei e das resoluções da ANS. Então, sempre quando a gente recebe, né, um cliente de cancelamento do plano de saúde, 99% das vezes a gente consegue encontrar algum ponto que o plano de saúde não seguiu, né, para poder fazer aquele cancelamento daquele plano de saúde de forma legal. Então, é uma situação que é muito bem recebida, né, pela jurisprudência e tem uma boa aceitação no sentido de que a gente consegue identificar e demonstrar para o juiz que não foram seguidas as regras necessárias para aquele cancelamento e com a reativação do plano de saúde por consequência. Existe alguma taxa para pagar devido ao cancelamento? Essa pergunta se refere a quando o usuário que quer cancelar o plano de saúde, né? Nesses casos, a jurisprudência entende que a pessoa deve pagar somente aquele mês que ele utilizou o serviço e que qualquer taxa que seja cobrada além disso é abusiva. É muito comum que os planos cobrem ali 2 meses ou até mesmo o restante dos meses da fidelidade, mas a jurisprudência entende que esse valor não pode ser cobrado. E aí, só complementando essa pergunta da caixinha anterior, por mais que tenha nessa intenção das operadoras de ganharem mais dinheiro com novos contratos que tenham com participação, se a pessoa estiver em tratamento, esse contrato não pode ser cancelado, em hipótese alguma. Por que estão acontecendo tantos cancelamentos de plano? Bem, a gente tem percebido, né, esse movimento desses cancelamentos, principalmente cancelamentos em massa, quando são planos de saúde contratados por meio de uma administradora, como a Alcare, como a Qualicorp, por exemplo. Por que esses cancelamentos têm acontecido dessa forma, né? Porque as operadoras entendem que aquele grupo ali não tá sendo vantajoso, né, para eles. E antes, vocês vão bem lembrar que era muito incomum ter planos com coparticipação. E esses planos geralmente eram desse tipo, sem coparticipação. E eles pretendem, né, que essas pessoas migrem para planos com coparticipação para que eles possam ganhar mais com esses contratos. Então, é um movimento que tem uma finalidade meramente financeira, né, por parte das operadoras, infelizmente, mas essa é a realidade. Estou com um boleto em atraso, o plano foi cancelado em menos de um mês. Não fui notificado, o que fazer? Bom, em caso de atraso no pagamento do boleto, o plano de saúde é obrigado a notificar o beneficiário acerca da inadimplência. Essa notificação pode se dar por meio de SMS, telefone, e-mail, qualquer meio de notificação que seja efetivo em dar ciência ao usuário de que ele está inadimplente. Uma vez ciente dessa inadimplência, o plano também é obrigado a conceder um prazo de 10 dias para que o usuário regularize esse pagamento. Então, se o seu plano foi cancelado em menos de um mês, sem a devida notificação, é o caso de contestar esse cancelamento junto ao plano de saúde ou pela via judicial. Como posso recorrer de um cancelamento indevido? Então, em caso de cancelamento indevido, o ideal é que o usuário busque primeiro o plano de saúde para recorrer pela via administrativa, né, solicitando a regularização do pagamento, enfim, várias hipóteses de cancelamento indevido, e aí a primeira via é a administrativa. Não sendo possível regularizar esse plano, reativar esse plano pela via administrativa, né, é muito mais rápido pela via judicial, porque a tutela antecipada, ela sai em cerca de 5 dias, então pela via judicial a gente consegue uma maior celeridade na reativação desse plano e, consequentemente, que o usuário volte a utilizá-lo o mais breve possível.